Olá pessoal, estamos de volta com mais uma das nossas videoaulas. Dessa vez o conteúdo nosso é juro composto. Nós já tivemos uma aula onde eu expliquei o que é juro e qual a diferença entre juro simples e juro composto. Tivemos uma segunda aula sobre esse tema e eu expliquei como resolver algumas atividades, como fazer alguns cálculos, resolver alguns problemas utilizando o conceito de juro simples. Agora chegou a vez de nós calcularmos o juro composto. Vocês lembram que juro composto é aquele juro que computa, que calcula juros sobre juros, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, retornem à primeira aula de juro simples e composto e que tem as explicações lá, ok? Agora nós vamos para o cálculo do juro composto. Então olha aqui, o juro composto é calculado por essa fórmula aqui, montante, M que representa o montante. O que é o montante? Em toda aplicação financeira, o montante é a soma do capital mais os juros. Então, suponhamos que eu emprestei 5 mil para uma pessoa, que eu apliquei 5 mil numa operação bancária, 5 mil reais. E essa operação, num determinado período, ela me rendeu 600 reais de lucro. Então, eu vou retirar 5.600 reais. Os 5 mil que é o capital, mais 600 que é o juro. Esses 5.600 é o montante, que é a soma do capital mais os juros. No cálculo do juro composto, a gente já vai calcular direto o montante, tá? Já vai sair o valor junto, somado do capital com os juros, tudo englobado no mesmo resultado, que é igual ao capital multiplicado por 1 mais I, que é a taxa, elevado a T, que representa o tempo. Então, vamos ver como é que nós vamos aplicar essa fórmula em um problema prático. Então, olha só, Gilberto aplicou R$ 5.200 durante 3 anos a uma taxa de 7% ao ano. Qual o montante que Gilberto vai receber no fim da aplicação? Então, o problema diz que a pessoa emprestou R$ 5.200, que isso foi durante 3 anos e aqui a taxa é 7% ao ano. Então, antes de mais nada, nós vamos identificar aqui, ó, essas grandezas do problema para a gente não ter dificuldade na hora de colocar na fórmula. M de montante nós ainda não sabemos, é justamente o que o problema pede. E, ó, qual o montante, tá vendo? É o que nós vamos calcular. O capital, que é o valor aplicado, 5.200, tá ele aqui. A taxa, 7%. E o tempo, o problema diz que o tempo é durante 3 anos, então o tempo é 3. Antes da gente partir para a resolução, convém lembrar o seguinte, com relação à taxa. A taxa aparece 7%. Vamos lembrar? 7% é 7 sobre 100. 7 dividido por 100 que vai dar 0,07. Aqui é simplesmente imaginar a vírgula aqui. Como tem 2 zeros embaixo, ela anda 2 casas para a esquerda. Olha, 1, 2. Então, 0,07. Aqui eu escrevi a fórmula, né, que é montante, que é igual ao capital, vezes 1 mais I elevado a T. E aí nós vamos lá, então. Quem que é o capital? Vim aqui, peguei a grandeza, o valor que é 5.200. Então, C, que é o capital, está aqui. Mais, dentro do parêntese, 1 mais a taxa. A taxa percentual que a gente acabou de fazer a conversão é essa aqui, ó, 0,07. Então, eu trouxe ela para aqui, dentro do parêntese, e aí está elevado ao tempo que nós vimos aqui, que é 3, correto? Beleza, então agora nós vamos primeiro resolver o que está dentro do parêntese. Nós vamos fazer essa soma. Então, aqui vai ficar 5.200 vezes 1 mais 0,07 vai dar 1,07 elevado ao cubo. Então, sempre que você for fazer, resolve a soma dentro do parênteses primeiro. Beleza. Resolveu a soma, qual que é o mais importante fazer? A ordem é a potência. Resolve a potência primeiro. Então, eu peguei a calculadora do celular, porque tem que ser uma calculadora que calcula potência, né? Uma calculadora científica. E elevei e fiz essa potência. 1,07 elevado ao cubo. Essa potência deu esse valor aqui, ó, 1,2254. 1,22504. Por que eu estou utilizando
esse tanto de casas decimais, 5 casas depois da vírgula? Por uma razão simples. O juro composto é o juro aplicado nas operações financeiras, onde cada milésimo de centavo ali para os bancos tem valor. Então, quanto maior for a quantidade de casas após a vírgula aqui, mais fiel, mais exato vai ser o resultado que nós vamos obter. Aí no final é simples, só multiplicar 5.200 vezes esse valor que é o resultado da potência que nós calculamos e chegar no valor. Então o montante é R$ 6.370,22. Então esse rapaz aplicou 5.200 durante 3 anos a 7% ao ano e vai receber no final desse período 6.370,22. Hipoteticamente, nessa situação aí, ele receberia uma quantia, um montante de 6.370. O que é esse montante? É os R$ 5.200 que ele aplicou, somado com o juro que o capital vai render, vai dar esse total aqui. Então, esse 6.370,22 é a soma do dinheiro que ele aplicou mais os juros que a operação vai render. Então, no total, ele vai receber R$ 6.370,22. Bom, nós retornamos agora com o problema número 2. Eu quero ainda passar mais um exemplo para vocês antes de vocês pegarem para fazer as atividades. Então, veja bem. Júlio aplicou R$ 4.580 a 13% ao ano no regime de juro composto por um período de 3 anos. Quanto de juro essa aplicação vai produzir? Então, o rapaz aplicou R$ 4.580 a 13% ao ano durante 3 anos. Aí a pergunta é, quanto de juro? Nota bem que ele quer saber o juro, ele não quer saber o montante, ele quer saber o juro. A fórmula do juro simples, ela calcula direto o montante. Conforme eu disse no exercício anterior, o montante é a soma do capital mais os juros. Então aqui nós vamos calcular o montante e desse montante, para saber quanto que ele vai ganhar de juros, a gente vai ter que diminuir do capital aqui, tá? Mas primeiro vamos fazer o cálculo do montante usando a fórmula do juro composto, que é essa aqui, ó. M de montante, C de capital, I de taxa e T de tempo, tá? Essa fórmula vai servir para todos os probleminhas de juro composto. Então, olha só, capital é esse aqui, 4.580, a taxa 13% ao ano e o tempo 3 anos. De novo, aquela mesma história, 13% é 13 sobre 100. 13 sobre 100 vai dar 0,13, né? A vírgula andou 2 casas aqui, ó. Não, mesmo sem aparecer, ela estaria à direita do número, andou 2 casas para a esquerda, para não começar com vírgula, 0,13. Então, essa é a taxa. Aí nós vamos para o problema, para a forma, colocar os dados do problema nela. M, que é o montante que nós queremos calcular, é igual capital. Olha aqui, quem que é o capital? Nós já identificamos que é 4.580 vezes 1, esse aqui é sempre fixo da fórmula, não muda, mais a taxa. Olha aqui, nós acabamos de converter a taxa percentual em decimal, ficou 0,13 elevado ao tempo, que é o Tzinho aqui, ó, que representa o tempo da aplicação, 3 anos, beleza? Aí aquele mesmo esquema, resolve primeiro o que está dentro do parêntese. 1 mais 0,13 vai ficar 1,13. Beleza, resolveu o parêntese, é a vez de resolver a potência. Aí eu peguei a calculadora, usei o celular para isso, né? E calculei a potência. 1,13 elevado ao cubo e deu 1,44289. De novo eu coloquei um número grande de casas depois da vírgula para ficar mais perto do valor real. Se eu usar poucas casas decimais, vai dar diferença de centavos aqui. Mas lembrando que o juro composto é calculado por bancos, por grandes aplicações financeiras, isso gera uma diferença muito grande no final. Então, vamos colocar pelo menos umas 5 casas decimais quando a gente for fazer esse cálculo, certo? Aí, multiplicando 4.580 vezes 1,44289, nós vamos achar o valor de
R$ 6.608,46. Esse valor, agora eu quero que vocês prestem atenção nisso. O problema quer saber quanto de juro. Ele quer saber o juro dessa aplicação. Esse valor é o montante. O que é o montante? Aqui está englobado o capital e o juro. Juntando o capital e o juro, dá esse total aqui. Então, se eu quiser saber só o juro, como nesse problema ele quer saber só o juro, como é que a gente calcula o juro? O juro é o montante menos o capital. Ou seja, quanto que eu ganhei de juro nessa aplicação? Ora, eu vou pegar o dinheiro que eu vou receber e diminuir o dinheiro que eu apliquei. Se eu pegar o total de R$ 6.608,46 que a pessoa vai receber e diminuir o quanto ela aplicou, eu vou descobrir quanto que é que ela vai ter de lucro, ou seja, quanto que ela vai receber de juros nessa aplicação. Então, os juros é o montante menos o capital, tá? Aí nós pegamos o montante que a gente acabou de calcular, 6.608,46, menos o capital, o valor que ele investiu, que é 4.580, está ele aqui, ó. Feita a subtração, deu R$ 2.028,46. Então, o cara investiu 4.580, recebeu R$ 6.608,46 e o juro, ou seja, o ganho que ele teve com essa aplicação foi de R$ 2.028,46. Então, fiquem atentos quando o problema pedir o montante e fiquem atentos quando o problema pedir os juros. Aí vocês vão observar qual a maneira de resolver, ok? Espero que vocês tenham entendido. As atividades já estão na plataforma. E aí, qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, que a gente vai ajudar vocês a conseguir resolver as atividades e compreender o juro composto, ok? Bons estudos para vocês. Até a próxima.